Daqui a 30 anos no futuro, mais especificamente no ano de 2021, irá aparecer um novo Hitler, só que dessa vez judeu, e trará terror a qualquer um que ouça o seu nome. Benjamin Netanyahu, Max Mir, um menino meio estadunidense, meio israelense. Mas calma, antes de eu perder a sua inscrição, saiba que na verdade eu estou falando de uma história do Hulk escrita pelo Peter David, que saiu em 1991. E ele não está falando exatamente de Israel e Palestina, mas sim está criticando a influência dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Afinal, essa história daqui saiu em 1991, durante a Guerra do Golfo. E também vou comentar aqui como a Marvel foi super xenofóbica, tanto com Israel quanto com palestinos, através dessa suposta super-heroína daqui. Tem um vídeo aqui do canal de cerca de 3 anos atrás que eu comento de uma história do Bill Mantlo, lá na sua fase do Hulk. O autor ele sempre teve um viés anti-guerra e na sua fase do herói ele fez com que o Hulk visitasse ali vários países e conhecesse vários heróis locais. Ele fez sobretudo ali no Oriente Médio e na Ásia. Ele acaba introduzindo ali vários novos super-heróis, alguns cheios de estereótipos locais, outros bem legais. Só que, sobretudo, eu acho o arco ele bem positivo, porque ele mostra uma variedade étnica maior e mostra que não é só nos Estados Unidos que tem gente boa e poderosa. Essas histórias são de 1981. E a história mais famosa, justamente, é a que o Hulk visita Israel. E quando o herói ele chega lá, ele acaba enfrentando o exército israelense, que estranha aquele monstro por lá. E por muita coincidência, o exército israelense é idêntico ao exército americano, do qual o Hulk está cansado de enfrentar. E essa coincidência eu acho que é acidental, mas acaba dizendo muita coisa, porque de fato o exército israelense dessa época era muito parecido com o exército americano. Afinal, os Estados Unidos financiava ali o seu filho judeu para que protegesse o Oriente Médio da influência comunista da União Soviética. Então sim, na época ali o exército israelense era um exército híbrido entre Israel e Estados Unidos. Então acaba que essa falta de capacidade de fazer personagens étnicos acabou refletindo sem querer essa crítica social foda. Depois do embate, o Hulk conhece um menino árabe e eles têm ali uma interação um pouco rápida, mas bem profunda, e pouco depois o menino acaba vindo a falecer por conta de um ataque terrorista. E você pensa que esse ataque, na verdade, foi um ataque israelense, mas você tem uma reviravolta e você acaba sabendo que, na verdade, o ataque que acabou levando o menino a falecer era um ataque terrorista também árabe, e que acabou levando um inocente da mesma etnia deles. Sabra, a super-heroína de Israel, acaba enfrentando o Hulk porque deduz que ele está do lado dos terroristas. Afinal, o Hulk não tem uma boa fama, ela viu ele destruindo o exército de Israel e depois lá no local do ataque terrorista. Então era fácil deduzir que o Hulk que estava causando essas destruições. O final da história ele é muito famoso e acabou viralizando várias vezes aí pela internet, porque mostra o Hulk burro chorando, e mesmo ele, com QI limitado, consegue perceber o quão tolo é aquele conflito, e que aquele menino inocente acabou falecendo por conta de um livro do qual ele jamais teve oportunidade de ler. Apesar de sim a história ser muito boa, eu
critiquei no meu vídeo esse final, porque ele mostra que até o estadunidense mais burro vê tolice nesse conflito, já judeus e árabes não, e tenta isentar ali os Estados Unidos de qualquer culpa. E não é como se os Estados Unidos não armasse até os dentes Israel e Iraque na época, né? Na época, eu elogiei bastante o nome da super-heroína. Afinal, Sabra é o nome de um fruto bem espinhoso por fora, mas doce por dentro e que cresce no deserto, fazendo aí uma boa alusão ao povo judeu. Poxa, é um nome bem legal, né? Só que na época eu não fazia ideia que esse nome era mega problemático. Apesar de sim, esse nome fazer uma referência ao fruto, ele é muito mais relacionado aos judeus que nasceram em Jerusalém na época que a Inglaterra dominava ali a região da Palestina. Ou seja, Sabra é uma espécie de apelido judeu à prática colonialista. A gente tem que lembrar que a maioria dos conflitos ali de Israel e Palestina se dão por conta dessa imigração em massa que aconteceu dos judeus na época que a Inglaterra dominava ali aquela região. Mas não para por aí. Sabra também é o nome do grupo que deu respaldo acadêmico para o apartheid lá na África do Sul. Respaldo acadêmico esse que tentou-se ser importado para diversas outras regiões, inclusive Israel e Palestina. E para piorar tudo, alguns meses depois, em 1982, aconteceu o massacre de Sabra e Shatila, do qual estima-se que o exército israelense eliminou 3.500 palestinos, a grande maioria civis, mulheres, crianças e idosos. Na época, havia conflitos de grupos de extrema-direita. No caso, um grupo de extrema-direita do Líbano que apoiava a Palestina, que estava em confronto com o governo, na época de extrema-direita de Israel, ambos ali defendendo superioridade de raça e de crença. Então, o nome Sabra, para o povo da Palestina, soa muito mais como capitã apartheid ou capitã colonialista da limpeza étnica, e não uma mulher forte forjada no deserto. Tanto que a personagem iria aparecer no MCU no filme Capitão América 4, mas por conta de críticas por parte geral do público, a personagem acabou tendo seu nome alterado, virou ali uma viúva negra genérica, que de fato é o que ela é já há alguns anos nas HQs, e apesar dela ser uma mutante judia, o Magneto não aceitou ela lá em Krakoa, pois, apesar de tudo, ela faz parte do Mossad e vive usando seus poderes contra outras minorias. Yamete Senpai! Se você está curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! Mas agora vamos para a história em questão, que foi escrita pelo Peter David 10 anos depois da história do Bill Mantlo, mas que tenta continuar ela meio que indiretamente. Delphi é uma mulher que consegue prever o futuro e vê que daqui a aproximadamente 30 anos no futuro, naquela ocasião 2021, irá aparecer um judeu que irá cometer os mesmos pecados de Hitler e que também irá eliminar os heróis americanos. Então é colocado em dúvida: se você pudesse eliminar Hitler ainda bebê, você o faria?
visto que até então ele era apenas um inocente? Claro, essa é uma visão bem simplista das coisas. Se não fosse ele, ia ser qualquer outra pessoa. Afinal, o problema aqui está no fascismo. Mas tudo bem, vamos seguir a história. Delphi faz parte de um grupo daquela época chamado Panteão, no qual havia um grupo de heróis, todos parentes de um semideus asgardiano chamado Agamenon. O Panteão, na época, tentava fazer com que o Hulk colaborasse com eles, e foi um bom elenco de apoio durante a fase de Peter David. Então é mostrado Rick Jones tocando com sua banda num bar para seus amigos, e Hulk é contactado por Agamenon. Ele explica para Hulk a visão de Delphi e teme que um dos seus comandados, Aquiles, mate o rapaz. O melhor a fazê-lo não é eliminá-lo, afinal ele ainda é inocente, e sim recrutá-lo para o Panteão, para que seu intelecto seja usado para o bem, assim como o Panteão tem feito com o Hulk e sua força descomunal. Bruce Banner e Rick Jones então partem para Israel, para tentar deter Aquiles e convencer os pais do menino para que ele se junte à escola de primos superdotados do Panteão. É mostrado que Max Meyer é filho de uma americana com um embaixador israelense, e ele só é um menino comum. Em um momento, ele sai para brincar nas ruas com uma menina judia, filha de algum figurão do governo. Como vão para as ruas, isso dificultaria a segurança do garoto naquele momento. Afinal, Aquiles queria eliminá-lo. Mas Rick Jones consegue localizar ele bem rápido e vai atrás das crianças. Sabra, que fazia parte da equipe de segurança do garoto, também vai atrás dele, mas não por saber que ele corria perigo, mas apenas porque ele havia fugido de casa. Lá ela encontra Hulk, e apesar de que na última história em que apareceu, lá em 1981, ela tinha ficado do lado do Hulk e tinha defendido-o perante os seus superiores, ela aqui está enfurecida, pois se sentiu enganada. Afinal, pouco depois da visita de Hulk a Israel, ele voltou a se tornar um monstro incontrolável e que causou destruição a Nova York. Ela foi ridicularizada por todos, por ser idiota o suficiente em acreditar em um monstro burro e vilanesco como Hulk. Ela acaba acertando seus espinhos na garganta do gigante Esmeralda, o impedindo de se comunicar, parecendo novamente um monstro raivoso e não o Hulk inteligente com o domínio racional do Bruce Banner, que é o da fase do Peter David. Durante o embate, Aquiles também encontra Max, que é salvo por Rick Jones, mas ambos acabam entrando numa fria, pois Max não se tornará o que está previsto por conta de algum grande intelecto ou poder de liderança, mas sim por conta de algum tipo de poder mutante que faz com que qualquer um obedeça às suas ordens. Ou melhor, qualquer um não. Parece que apenas quem mora em Jerusalém obedece suas ordens. Afinal, eles nunca funcionam sobre Rick Jones, Aquiles ou qualquer um vindo de fora. A população então vai atrás de Rick Jones e de Aquiles para poder lixá-los. Aquiles é invulnerável, mas Rick Jones não. A luta de Hulk com Sabra segue feroz. Ela também se sente humilhada, não só por tudo que o Hulk fez, mas porque Israel parece pequena, fraca e dependente dos Estados Unidos. Numa fala cortada aqui da edição de abril, ela também cita o Saddam Hussein e a Guerra do Golfo. Afinal, Israel acabou sendo atacada pelo Iraque, que não tinha nada a ver com o conflito,
o conflito era muito mais por conta de um empréstimo que os Estados Unidos fez ao Iraque e o povo israelense acabou sendo atacado à toa para ver se ele acabava entrando na guerra. Eu conto isso e outras coisas nesse meu vídeo daqui, do qual eu falo do Kurak, uma versão do Iraque super xenofóbica lá da parte da DC. A luta continua, mas Hulk consegue voltar a falar e resolve a situação com a Sabra na diplomacia. Juntos, eles vão ao encontro do garoto, sabendo o potencial maligno que ele tem. No momento que chegam, o menino está caindo de um prédio e Hulk, obviamente, o salva. E junto com Sabra, vão tirar satisfação com Aquiles. Então, é revelada a história de origem de Aquiles. Ele era um menino judeu nascido na Alemanha, que perdeu sua família nos campos de concentração. Porém, ele sobreviveu. Por algum motivo, as agulhas sempre quebravam em seu corpo, o que mostrou interesse por parte dos alemães em estudá-lo. Mas como nada dava certo, ele foi então encaminhado para câmaras de gás, e sem que eles soubessem, sobreviveu. Como sobrevivente do Holocausto, Aquiles não quer ver a história se repetindo, nem mesmo com quem lhe causou mal. E a vida de um garoto é um preço bem pequeno para que isso seja impedido. Mas, além de tudo, Aquiles, na verdade, só queria ganhar tempo. A multidão que perseguia Rick Jones acaba, por sua vez, pisoteando o menino, que acaba em estado vegetativo. No fim da história, descobrimos duas coisas. Agamenon, na verdade, mandou que Aquiles eliminasse sim o menino, mas pediu para Hulk o salvar, para testar os seus parâmetros morais. E descobrimos também que Max não era o culpado esse tempo todo. Ele tinha poderes sim, mas insuficientes. Quem ampliava seus desejos e vontades era a menina judia com quem ele saiu para brincar. Mas, então, o que essa história quer dizer? Bom, como ela foi feita na época da Guerra do Golfo, o Peter David e todos os estadunidenses viram um antigo aliado dos Estados Unidos se tornando inimigo e entrando em guerra com ele. No caso, o Iraque. Você deve se lembrar como todos os vilões de filmes dos anos 90 e jogos tinham a cara do Saddam Hussein. Mas se você pegar antes, o Iraque era aliado dos Estados Unidos, mesmo nos filmes. O Iraque só se tornou poderoso por conta de forte investimento dos Estados Unidos. Afinal, eles tinham interesse no Iraque, afinal ele é o quinto maior produtor de petróleo do mundo, e também os Estados Unidos tinha medo que os ideais comunistas da União Soviética se espalhasse ali pelo Oriente Médio. Então, os Estados Unidos financiou ali alguns países, o Iraque e Israel, no caso, para que eles impedissem que esses ideais avançassem ali na região. As guerras do Oriente Médio, em muito, só aconteceram porque os Estados Unidos e a União Soviética colocavam ali os seus pets para guerrear. E apesar de receber apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, o Iraque estava boladão porque foi bombardeado pelo Iraque durante a Guerra do Golfo. Eles não tinham nada a ver com a situação. Eu entendo a revolta deles. E o Iraque recebeu de presente na época antibombardeios excelentes que acabaram com a guerra super rápido, e esses antibombardeios são tão bons que ainda são pesadelo do Hamas até hoje. Então, prevê que todas essas décadas de agressão mútua entre judeus e muçulmanos um dia acabaria se tornando um estado de domínio e de massacre,
por conta de quem detivesse o maior poderio militar da região. Aqui eu vejo Max Mir, que é um menino metade estadunidense, metade israelense, como uma representação do exército israelense, que também é híbrido. Já a menina que amplifia seus poderes e cochicha ali as maldades que ele deve fazer, como uma representação material de um fascismo adormecido dentro do povo do Oriente Médio. Porque, afinal, várias décadas ali de agressão realmente traz ali esse sentimento ressentido em alguma parcela da população. Mas não se engane, o medo aqui não é do que um novo Hitler iria fazer na região, e sim de destruir os símbolos americanos, aqui representado nos heróis. Esse cara vilanesco amassando a bandeira dos Estados Unidos não está aqui à toa. Os Estados Unidos, durante a Guerra do Golfo, acabaram temendo que um dos seus filhos do Oriente se rebelasse contra ele e se tornasse um novo inimigo em potencial, como era a União Soviética, que estava prestes a ser demolida. Isso de fato não aconteceu, mas 10 anos depois, uma parte do Oriente Médio revidou aos Estados Unidos, no evento que a gente conheceu como 11 de setembro. Se tu gostou desse conteúdo daqui, não deixa de assistir o meu outro vídeo lá do Hulk, que eu acabei resumindo aqui, ou então meu vídeo sobre Kurak, que vai complementar bastante esse vídeo daqui. Agora, se você já viu os dois, você pode ver o meu vídeo sobre a Bartmania. Afinal, o Rick Jones faz aqui algumas referências ao período de maior sucesso dos Simpsons, inclusive usando uma camisa do Bart, que por várias vezes foi uma referência tanto de crítica quanto de apoio à Guerra do Golfo. Bom, gente, é isso. Não deixam de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos. Não Esquema de Pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí. Até a próxima!